desafio bem grande. Parece que quanto mais nós vamos entendendo, mais desafiador fica, ao ponto de quase uma carreta passar por cima de nós ontem. Nunca tive uma experiência de uma carreta bater atrás do carro, irmão. Ontem foi a primeira vez. E não gostaria de ter essa experiência de novo. Mas nós estamos vivendo dias muito intensos. Dias que eu tenho procurado entender realmente. Mais do que fazer, eu quero perceber o que Deus está fazendo. Eu quero estar focado no que Deus está fazendo. Ser ativo no ministério não significa que nós estamos obedecendo a Deus. É uma dura verdade. Em 2015 eu ouvi isso de Deus. Deus teve que me parar 2 anos. Eu acho que foi Deus, o diabo não ia fazer aquilo ali. Parar para alinhar a gente. Mas em 2015 Deus ministrou para mim e para minha casa, mais comigo, que você trabalha bem, né? Você funciona bem, mas não me obedece mais. Segundo Paulo em Romanos, no primeiro capítulo e no último capítulo, ele começa o livro, dos livros mais teológicos que tem, e termina o livro falando a mesma coisa, a respeito da obediência da fé. Então, se tem uma coisa que Deus aprecia, é a obediência. Se tem uma coisa que Deus ama, é a obediência. Se tem uma coisa que glorifica a Deus, é a obediência. Então isso é uma das coisas que a nossa geração tem mais dificuldade de fazer. Nós somos bons para muita coisa, mas não somos tão bons assim para pararmos e obedecermos. Tem algo acontecendo no mundo, irmãos. Tem algo acontecendo nas regiões celestiais, tem algo acontecendo na atmosfera, não só do Brasil, mas fora do Brasil, em todas as nações. Tem uma agenda acontecendo que um dos objetivos não tem problema de ter homem e mulher na terra, e seja lá o que for, só não pode ser obediente a Deus, só não pode entender, só não pode conhecer a Deus. Eu estava lendo um texto, meditando num texto, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, que diz que visto como Deus, o seu divino poder nos deu tudo a respeito da vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. Irmão, Deus nos deu tudo, absolutamente tudo. Só que nós não acessamos. Porque as coisas que Deus nos dá não se recebem de qualquer jeito. É um eco daquilo que Paulo já falou também no livro de Efésios, que Deus nos abençoou, nas regiões celestiais com toda sorte de bênção. Paulo declarou isso. E Pedro fala a mesma coisa. Deus já deu tudo para vocês. Foi falado aqui de transição. Eu creio que nós estamos vivendo uma transição também. Para muitos pode ser uma coisa boa sem entendimento. E quem entende dá uma tremida na perna, irmãos. Porque toda a transição, sabia que tem um estudo, irmão, sobre transições? No estudo sobre transições diz que em todo lugar, no período de transição, é o período onde se mais pode se perder coisas e roubar coisas. E sofrer um roubo. E esse estudo foi baseado, um dos exemplos que eles usam é exatamente nos cinemas. Na transição dos filmes ali, quando termina um filme, começa outro, como é que é o nome? Das sessões ali, a transição da sessão é o período que mais acontece roubo ou as pessoas esquecem alguma coisa de valor. A transição é extremamente perigosa. Jesus certa vez falou para alguns sábios da época, alguns religiosos, ele falou: olha, vocês hipócritas, vocês sabem discernir o clima, mas não sabem discernir os tempos proféticos. Vocês sabem prever quando vai chover, quando o céu está vermelho, quando o céu... vocês sabem fazer a previsão do clima, mas vocês não sabem discernir quando e como eu estou me movendo. Quando Jesus veio, irmãos, a maioria das pessoas não entenderam o que Deus estava fazendo. Eles continuaram trabalhando supostamente para Deus, fazendo supostamente a obra para Deus, glorificando a Deus da maneira de cada um deles, mas eles não conseguiram discernir e entender o que Deus estava fazendo. Não foi a primeira vez que um povo fez isso. Quando Deus libertou Israel,
e começou a fazer obras maravilhosas. Em Isaías capítulo 1, Deus fala assim através do profeta: o boi conhece o seu dono, o jumento conhece a manjedoura, mas o meu povo não me conhece, o meu povo não entende. Agora imagina, Deus compara o seu povo, faz uma comparação com 2 animais de carga, que só eram usados para trabalhar, no serviço braçal mesmo. E hoje, irmãos, uma das coisas que eu tenho mais visto, infelizmente, nesse período de transição, são pessoas que não entendem o que Deus está realmente fazendo e que não foram chamados para fazer qualquer coisa, mas foram chamados especialmente para serem cirúrgicos, fazer a vontade de Deus. E eu quero falar um pouquinho, lembrar aqui um pouquinho essa noite do que Deus está fazendo em toda a história. É duro também, uma vez eu também ouvi de Deus, e eu creio que foi Ele que falou, que o ministério que eu pensava, irmãos, eu vou falar isso que eu não tenho vergonha de falar não, mas aconteceu comigo. Em 2003 eu saí do seminário, foi o primeiro seminário que eu fiz, eu e minha esposa, a gente casou, ficou 2 anos, né? Depois de 2 anos de casado, a gente botou tudo que a gente tinha dentro de um carro e foi para o interior do Paraná, numa cidade que talvez aqui ninguém conheça. Se conhecer, olha, tem que dar parabéns, Autônia. Conhece? Aí? Olha, que glória. Aí, avivamento, irmãos. E o mais incrível, quando eu cheguei naquela cidade, irmãos, eu nunca tinha visto, parecia que eu estava voltando assim, né, no tempo, porque eu cheguei no supermercado, tinha tronco para amarrar cavalo. E, olha, aí tinha uma placa na entrada da cidade: o futuro é aqui. Eu pensei, meu Deus, onde é que eu estou chegando? Deus nos escondeu ali, irmão, 4 anos. E eu tinha planos para morar lá mesmo. Gostei muito daquele lugar. E quando eu saí de lá, eu pensei assim: Deus, agora ninguém segura mais a gente. Agora é só nós, Senhor. Agora é para cima e além, Senhor, né? Agora vai. É nós, Senhor. Né? Um jovenzinho de, na época, 26 anos. Né? A Débora, 24 anos. Imagina, todo gás. E pensando que agora eu vou arrebentar no ministério, até que Deus falou: esse negócio de ministério está errado. Não é o seu ministério, é a sua vida servindo a minha missão. Isso é ministério. Ministério não é o que você faz num serviço eclesiástico, litúrgico. O ministério é a sua própria vida servindo a minha missão, meu filho. E eu demorei para entender a missão de Deus, ainda estou entendendo, irmãos. E é constrangedor. A minha maior luta, irmãos, vou falar para você, é como lidar com a minha natureza diante de um Deus que é santo. Esse tem sido os meus maiores dilemas, minhas maiores dificuldades, de como lidar diante de um Deus que é santo, que os anjos mesmo, irmãos, nesse momento, sabe o que eles estão cantando? Eles não param de cantar. Sabe por quê? Porque nós cantamos o que nós estamos vendo. A nossa adoração deveria ser simplesmente uma expressão do que nós estamos vendo, não do que nós sabemos, das nossas informações. Por isso que às vezes nós não conseguimos adorar, e às vezes eu tenho pena de quem está aqui ministrando louvor, sabia? Às vezes dá pena, irmãos, porque parece que tem que... Meu Deus, parece que tem um céu de bronze e faz tudo, o cara está suando aqui para levar a igreja no lugar espiritual e não vai, não anda e tal. Por quê? Porque nós não estamos contemplando. E contemplação não é uma coisa que você faz só uma vez por semana. Deus não chamou você para trabalhar para Ele. Deus chamou para você estar nele. Deus não chamou você para prestar um culto para Ele uma vez por semana. Deus já deixou isso claramente para Israel, que Ele não se agrada disso. Ele falou: vocês durante 40 anos me adoraram no deserto sacrificando, mas não foi a mim que vocês sacrificavam, porque o coração de vocês não estava em mim. Então vocês, quando vinham, traziam oferendas, sacrifícios, vocês estavam sacrificando a Moloque, a outros demônios, porque as nossas ofertas e adorações vão para aquele realmente que tem o nosso coração. Imagina, irmãos, eu vou falar uma coisa, não se espanta, mas talvez tenha gente que traz oferta no altar de muitos templos que não é Deus que recebe.
Então eu creio que Deus está alinhando, chamando a atenção minha e sua nesses dias, para nós voltarmos a compreender a missão de Deus. O que Deus realmente, já parou para pensar nisso? O que Deus está fazendo, irmãos, em toda a história. Deus não começou a fazer uma coisa em 2023. Deus não tem uma coisa especial para o Mevan Ibirapuera, ou o Mevan Floripa, lá onde nós estamos. Olha, eu tenho um negócio especial para vocês. Deus não tem, irmãos. Deus tem uma coisa especial que Ele está fazendo. E Ele está simplesmente dando uma oportunidade para nós vivermos isso e participarmos disso junto dEle. Ou nós entendemos isso e nos sujeitamos a isso, aceitando a realidade espiritual dEle, ou nós vamos brincar de ser igreja, fazendo alguma coisa, e por mais que seja legal, pode até estar dando certo, mas às vezes não está dando certo. Nem tudo que está dando certo é certo. Porque tem muita coisa que dá certo, irmãos, naturalmente, que espiritualmente não condiz, não tem nada a ver. E a igreja é um negócio complicado. Eu falava para as minhas filhas esses dias, olha, é muito complicado igreja, porque servir a Deus, porque é diferente. Não é igual ser médico, não é igual ser advogado, não é igual ser qualquer coisa, qualquer profissão, é diferente. Nós vivemos igreja coletivamente é muito diferente, porque não se avalia a igreja pelas coisas que nós vemos. Se avalia a igreja a nível de sujeição, abnegação, renúncia, entrega à palavra do Senhor, o quanto que nós estamos guardando o precioso tesouro que é a sua palavra, não apenas ouvindo, como o Tiago fala, não sejam apenas ouvintes da palavra, mas pratiquem ela durante todos os dias. A sua vida é um ministério. Eu espero que essa noite Deus possa nos levar um pouquinho mais. Eu quero ir junto, irmãos. Estou pregando primeiro para mim. Eu tenho pedido a Deus, assim, se não for para fazer a tua vontade, Senhor, não vale a pena estar aqui. Porque é muita luta, é difícil. A única coisa que vale a pena, como fala Paulo, eu acho que quanto mais a gente contemplar a glória de Deus e conhecer o amado Senhor Jesus Cristo, mais nós vamos entender o que Paulo falou. Paulo não era louco, irmãos, quando falou aquilo. Eu não sei mais se eu desejo ficar ou se eu desejo ir com Ele. Eu tenho muito mais desejo ir com Ele. Eu imagino por quê, irmãos? Porque a luta em relação à sua natureza, as suas fraquezas eram terríveis. Porque quanto mais a glória de Deus você contempla, e mais conhecimento das suas fraquezas você tem, mais desesperador fica. É difícil, Israel. É difícil lidar com uma coisa assim. Por isso que Paulo falou, se for para mim viver, só aceito viver, Senhor, agora, se for para que o teu nome seja glorificado de alguma forma, e que sirva para edificação daquilo que o Senhor está fazendo. Porque se Deus está fazendo alguma coisa em toda a história, irmãos, desde lá do Éden, Deus da eternidade, na realidade, porque não começou no Éden, começou na eternidade, Deus se propôs a fazer uma coisa que Ele não terminou ainda. Isso se chama igreja. Por isso que eu amo igreja. Não o CNPJ, não a instituição, não o estatuto do Mevan Floripa. Isso eu não tenho nenhum tipo de apego. Eu amo igreja. O que é a igreja, pastor? São todas as pessoas que Deus está conectando num corpo. Esse prédio aqui, ele não tem razão de ser, se não for para receber pelo menos 2 ou mais que se reúnem no seu nome. Deus está em toda a história. Nós podemos citar vários textos das Escrituras, do Velho Testamento até o final, que apontam, irmãos, profeticamente para aquilo que Deus está fazendo, a missão de Deus. Deus tem uma missão. Efésios 1, 9 e 10 diz que na plenitude dos tempos, aprove a Deus, ou seja, Deus decidiu, por conta dele mesmo, fazer uma coisa: unir em Cristo todas as coisas, convergir nele todas as coisas, tanto nos céus quanto na terra. Não sei porquê, irmãos, mas Deus, Ele está fazendo algo que se chama igreja, para uma coisa, que também não é menos constrangedor do que tudo isso que eu estou falando para você. Deus está fazendo a igreja, sabe para quê? Porque Ele deseja habitar no meio do seu povo.
Em Apocalipse, Deus disse, João escreveu que Deus, no final das contas, Deus vai habitar no meio do seu povo. Então, se Deus está construindo uma coisa, Deus está construindo a igreja. E eu vou falar uma coisa para você, irmãos, em todos os meus sonhos, em tudo que eu poderia imaginar, desde o começo da minha vida, eu nunca imaginei que eu ia poder viver isso. E eu não tenho o direito de falar nada a respeito da igreja. Existe muita falsa igreja. Existem muitas igrejas que usam o nome e não são igreja. Porque se tem uma forma do diabo tocar na igreja pura, é através da falsa. Se tem uma forma do diabo destruir a família, é corrompendo ela. Tudo que é valioso no céu, o diabo faz uma forma de estragar no meio dos homens, para que eles ofusquem a verdade, que eles não tenham acesso a essa verdade. Então a melhor forma do diabo manter as pessoas longe da verdadeira igreja é cometendo escândalos. E os escândalos são necessários, infelizmente, mas ai daquele por quem vêm os escândalos. Mas são necessários para que se manifestem também os justos no nosso meio. As pessoas que amem a Deus e amem o seu propósito, amem aquilo que Deus está fazendo. E eu quero começar essa noite, já comecei, vou continuar aqui, mas o primeiro texto que nós vamos ler é Ageu capítulo 1, versículo 2. Deus tem falado algumas coisas esses dias, mas eu tenho observado em toda a conversa, eu tenho observado no que os meus pastores pregam, tenho observado no que alguns homens de Deus, e uma coisa que Israel falou aqui, pastor Israel, cuida do que você está ouvindo e de quem você está ouvindo. Você não come só palavrinhas, você come o que tem no coração das pessoas. É o prato pronto, irmãos. Deus está falando uma coisa a respeito nesses dias, que não basta você ouvir Ele, mas você precisa continuar ouvindo. Porque tem coisas que Deus vai instruindo na continuação do que Ele está falando. Se você só ouvir no começo, você vai acabar se perdendo. Eu vejo muita gente se perdendo, irmãos. Começando bem, mas terminando mal. Por quê? Porque parou de ouvir. Por quê? Por distrações, por empolgação. Eu tenho falado lá com os nossos discípulos lá em Florianópolis. Eu tenho ensinado eles e batido na mesma tecla. Eu não me canso, irmão. Tem coisas que, como o apóstolo falou, olha, eu não me canso de falar as mesmas coisas, porque isso é saúde para vocês. A mesma coisa sempre. Por quê? Porque são marcos, sabe? O maior perigo, irmão, de você se perder à noite na estrada é quando ela não tem as marcações. Não é? Eu já andei em estrada ruim que não tinha nada, irmão. Você tem que ficar ali, ainda mais com chuva. Meu Deus, é terrível. Dá vontade de parar o carro. O que eu estou fazendo hoje, discipulando? Eu estou marcando, irmão, a estrada. Estou marcando a estrada. Não estou nem pensando em mim, eu estou pensando em quem está vindo. Eu estou marcando a estrada. Para quê? Para que os meus irmãos não se percam. Para que os meus irmãos não se percam. Isso não se faz somente um dia. Isso é uma vida. Por isso que discipulado não é uma reunião, discipulado não é um evento, discipulado não é uma sala de aula, não é um culto. Discipulado é uma vida, é você andar junto. Que dificuldade que o pessoal tem hoje de entender isso, que o que Deus quer é que nós estejamos unidos. Não é simplesmente estar no mesmo lugar. É estarmos sujeitos à mesma pessoa, à mesma palavra, guardando a mesma palavra. E quando isso acontece, Deus vai usando um, usando o outro. Deus vai promovendo o que nós chamamos de discipulado. Essa é a vida. Eu tenho conversado com tanto pastor, irmãos, que está pedindo ajuda a respeito do ministério, que está sentindo que está doente. E quando eu falo para eles a respeito do discipulado, por que discipulado? Eu falo para eles, porque foi o que Jesus pediu para a gente fazer. Então se eu não faço, eu não estou obedecendo. Se tem uma coisa que Jesus pediu para fazer, e se você não estiver fazendo, você já sabe o que você está fazendo, cometendo. Mateus 28, ele deu uma ordem para todos os seus discípulos. Todos. Façam discípulos de todas as nações. E o que vocês vão fazer quando estiver fazendo isso? Ensine-os a guardar tudo o que eu disse.
O discipulado, irmãos, que é a sua vida exalando o bom perfume de Cristo, deve servir de ensino para quem está perto de você, de que eles precisam guardar, não é somente aprender, é guardar todas as palavras desse livro, do que Jesus disse. É triste, irmãos, o que eu vou falar para você. Tem uma pesquisa que foi feita na pandemia. 5% dos cristãos leem a Bíblia. Os cristãos estão, na realidade, interagindo com ela apenas. O que é interagir? Na pesquisa diz que a maioria lê a Bíblia, ou tem contato com a Bíblia, 3 vezes no ano. 5% apenas busca se nutrir com a Escritura Sagrada. Dos 5%, 3% busca nutrir não somente a si, mas ao outro. Que déficit gigante, irmãos. Então, igreja não é o que nós pensamos. Talvez que seja. Talvez nós podemos estar distraídos. Por isso eu quero falar essa palavra para você no momento de transição, aquilo que Deus está fazendo. Mantenha, qual o recado, pastor? Mantenha o foco naquilo que Deus está fazendo na história. Entenda a agenda de Deus. Deus tem uma agenda. Deus tem uma missão. E chamou você que está aqui. Você não está aqui por acaso. Você veio aqui porque Deus queria falar isso para você. Deus tem uma missão e chamou você para participar dela. E não é pouca coisa participar da missão de Deus. O problema, eu quero começar falando que às vezes nós perdemos o foco. Não perdemos a força de trabalhar. Nós não paramos de trabalhar. Nós perdemos é o foco. Nós tiramos a mão da onde Deus está colocando a sua. E nós colocamos a nossa mão aonde Deus já não colocou mais a dele. Tem muita gente fazendo um monte de coisa, colocando a mão em muita coisa que Deus já tirou a mão faz tempo. E tem muita gente que está rejeitando colocar a mão aonde Deus falou: coloca a mão aí, meu filho, porque a minha mão está aí. A minha mão está aí. Nesses dias, chegou uma pessoa bem difícil lá em Florianópolis. Não sei se aqui chega também, mas aqui não, aqui é tudo gente boa, né? Pela cara assim é tudo gente boa. Mas chegou uma pessoa bem difícil, irmãos. Mas pensa assim, nível hard, né? E eu tentei uma vez, 2 vezes, e todo mundo, o pessoal que eu estava ensinando, porque eu peço para eles observar. Porque eu fiz isso com o meu pastor. Aí eu aprendi com o meu pastor jantando, viajando, rindo, brincando. Não foi simplesmente em cultos como esse. E eu tentei ali, o cara aprontando um monte, e os meninos chegaram para mim assim, que é tudo gente nova. Aí é que gente nova atrai gente nova, né, irmãos? Né? Aí eles chegaram para mim e falaram: pastor, até quando que o senhor vai aguentar esse cara? Até quando, pastor? Eles quase fizeram igual João. Senhor, pastor, deixa a gente orar que Deus elimina. Deus elimina. É muito mais fácil, irmãos, pedir para Deus eliminar do que acreditar que Deus pode fazer alguma coisa, de ver coisas que não são como se já fossem, como Paulo fala em Romanos capítulo 4. Se você está na missão de Deus, você vai entender como Deus trabalha, você vai ver como Deus vê. Agora, se você se perder disso, não espere que você vai ver da mesma forma ou ter os sentimentos que há em Cristo Jesus pelas pessoas. Que a única razão de nós estarmos aqui e vivendo o que nós estamos vivendo são pessoas. Jesus nos chamou para construir em pessoas. E eles pediram, eu falei para eles: cara, não me peça para eliminar o fulano, por mais trabalho que está dando, porque eu aprendi do meu pastor uma coisa, que a gente não deve desistir nunca. E eu acho que vocês têm um problema aí, porque vocês não identificaram ainda o quanto que vocês foram perdoados. Teve um mesmo que eu chamei para perto assim, eu falei: cara, você não tem noção do nível de misericórdia que eu dou para você. E você não está dando para o irmão. Quando, pastor? Aí assim, agora você pediu para me falar, né? Aí eu comecei a falar, dei uma lista para ele. Ele assim: sério, pastor? Sério? Sabe por que eu não falei nada para você?
Porque eu acredito no que Deus vai fazer na sua vida. Sabe por que eu estou esperando? Porque eu acredito no poder da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é o que pode mover as coisas e gerar algo, e nos limpar e transformar as pessoas. Por isso que Jesus falou, ensina aquilo que eu falei. Por quê? Porque só o que eu falei pode gerar vida e piedade. Só o que eu falei. Pedro falou. E no conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, nós podemos ter acesso a um poder, a uma glória, a qual Deus nos deu tudo para vida e piedade. Ou seja, o que nós precisamos fazer como cristãos, então, a obra no meio disso tudo, irmão, seja tocando, seja servindo comida, seja limpando, seja pregando, seja ensinando, qualquer coisa, é levar as pessoas a conhecer Jesus Cristo. Aí você, pastor, mas eu só limpo banheiro e mexo na sujeira dos irmãos, né? Irmãos, um dia, acho que foi John Kennedy, presidente dos Estados Unidos, ele foi visitar a NASA. E ele visitou a NASA e no corredor da NASA ele se deparou com o serviçal, o empregado que limpava banheiro. E ele perguntou para aquele homem, o que você faz? E ele falou, olha, eu estou ajudando o homem a ir para a lua. E limpava banheiro. O que faz um homem que limpa banheiro pensar que ele está ajudando a NASA a desenvolver um foguete e colocar o homem na lua? É a visão, irmãos, daquilo que está sendo realizado aonde ele está inserido. Enquanto você não estiver inserido no corpo de Cristo, não discernir o corpo de Cristo, você não sabe o que Deus está fazendo. Para onde nós estamos indo? Como que Deus está fazendo? Ageu, agora vamos ler Ageu, por favor. Vamos ler, o pastor não vai ler, irmãos? Ageu, capítulo 1, versículo 2, 3 e 4 diz: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada? Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, porventura é para vós tempo de habitares nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso caminho. No que nós estamos prestando atenção hoje? Eu vou fazer uma série de perguntas para vocês, sérias, tá? Coisa séria. Se tem uma coisa que eu fui chamado a fazer, irmãos, é levar o povo a qual me ouve a um relacionamento sério com Jesus. Até o Integra que a gente faz lá em Israel, de vez em quando tem gente, eu gosto, irmãos, tá? É loucura que eu vou falar, mas eu gosto. Eu vibro. Eu vou lá, faço Integra, falo sério, negócio assim, aliança mesmo, coisa séria, assim. No final eu falo, se quiser assina, se não quiser pode continuar vindo no culto, não precisa assinar. Se você não quiser ter um relacionamento sério comigo, com a igreja local e com Jesus Cristo. E tem gente que não faz. Ele vem, pastor, eu estou na dúvida. Cara, eu amo isso, porque às vezes esse entendeu mais do que aqueles que assinam sem pensar e estão entrando em lugares sem pensar. Mas é loucura, pastor, você não está querendo encher o templo, irmãos? Não. Para falar a verdade, eu estou repensando muitas coisas. Muitas coisas. Aqui Ageu, ele levantou, para você ver como é fácil acontecer isso. Ageu foi levantado como profeta durante um período a qual muita gente veio, né, da Babilônia, de volta para Jerusalém, e Deus voltou. Eles não entenderam o tempo de Deus, eles não entenderam o modo ao qual Deus estava fazendo, não entenderam o que Deus estava fazendo. Eles voltaram e cada um começou a trabalhar na sua própria casa, e eles não entenderam que a missão deles era reconstruir a casa de Deus. Por quê? Porque Deus falou o seguinte, a profecia era, no dia em que, se você ler Ageu, irmãos, Ageu é só 2 capítulos. Então é rapidinho ler, assim, numa sentada você lê Ageu e tem que ler de novo até, porque tão profundo que é. É pouca coisa, mas de muita profundidade. E Ageu falou o seguinte, a profecia é, vocês serão abençoados quando tiver aqui construído pedra sobre pedra.
Quando vocês terminarem a obra, vocês podem ter certeza, quando esse negócio estiver pronto, a casa do Senhor, Deus vai abençoar vocês. E você sabe, irmãos, é interessante, porque aqui Deus está falando com gente que não tem conhecimento de coisas espirituais através de coisas simples, naturais. Deus não fala, irmãos, com gente que não tem capacidade de ouvir as coisas celestiais de maneira espiritual. Deus, é como se Deus se baixasse. Quem tem filhos aqui pequenos sabe disso. Você não fala com eles como você fala com os seus amigos da sua idade. Se você se abaixa e troca uma conversa com seu filho na linguagem de criança. Tem gente que faz até com cachorro. Fala cachorrês, né? A gente reduz, irmãos, e fala, Deus fez a mesma coisa. Deus se reduziu ali, se abaixou e começou a falar com o seu povo para que eles entendessem. Como que esse povo vai entender que um dia eu vou abençoar eles quando a minha casa estiver pronta? Porque Deus já tinha falado, irmãos, a verdade é que Deus não gosta, Deus não habita em nada que nós podemos construir com a nossa mão. Deus não habita em nada que nós podemos botar nossa mão e fazer. Não adianta querer fazer um negócio bonito e pensar que Deus está se agradando porque o negócio está bonito. Não, irmãos. Também não estou fazendo apologia, está um lugar feio. Não. Mas Deus não é isso que impressiona Deus. Deus está falando aqui em Ageu o seguinte: olha, se vocês entenderem o que a profecia está falando, por isso que quando Jesus veio, irmão, todo mundo estava prestando atenção na liturgia, na cerimônia, nos cultos públicos, estava todo mundo prestando atenção, mas não prestava atenção na profecia. Irmão, nós temos que ser guiados pela profecia, pela palavra. Quando Jesus veio, alguns homens estavam ligados, atentos. Por exemplo, Simeão, um homem idoso, velho em Israel. E ele guardou uma profecia. E ele acreditava naquilo ali, que o Salvador ia nascer, que Deus ia enviar o Messias. E ele falou, orava, Deus, não deixa eu morrer enquanto eu não ver o Messias. E quando Jesus foi apresentado no templo, José e Maria levaram Jesus, Simeão pegou ele no colo e disse, Deus, está aqui o menino. Bom, tem gente que vive pelo que ouve qualquer um falar. Tem gente que vive pelo que Deus fala. Simeão era um desses. Ele viveu a vida dele todinha para pegar o menino no colo e falar assim, Deus, esse é o Messias. Agora pode recolher o seu servo em paz. Vamos, que tamanho de fé que Simeão tinha, que hoje os crentes estão vivendo e não tem mais a mesma paixão, a mesma gana, a mesma esperança. Se Simeão estava esperando a primeira vinda do Messias, como a igreja está vivendo hoje esperando o retorno do Messias? Em que nós estamos prestando atenção realmente hoje? O povo, quando chegou em Jerusalém, estavam trabalhando ali, trabalhando, e Ageu foi levantado, olhou, todo mundo ativo, irmão, todo mundo trabalhador, todo mundo proativo, todo mundo, olha, uma correria, todo mundo fazendo muita coisa. Eu tenho até medo, irmão, quando eu vejo alguém assim que é a 1000 por hora, milhão. Porque às vezes não tem tempo para ouvir, não tem tempo para contemplar, não tem tempo de... Irmão, se tem uma coisa que a gente precisa fazer hoje, slow down. Tem que dar uma parada. Eu não vou nem perguntar aqui, mas quem tem o hábito de, por exemplo, entrar no seu quarto e fechar a porta e desligar o celular e ficar ali, pastor, sem falar nada? Pastor, mas é que não tem que orar? Mas o que é oração para você? O que é relacionamento íntimo com Deus? A gente aprendeu errado muitas vezes. Quando eu aprendi a orar, irmãos, quando eu me converti com 14 anos, eu fui orar com os cabecinhas azul de uma igreja bem tradicional. Eu ia todo dia de manhã, quando eu tinha uma fome. Eles oravam às 5 horas da manhã, eu fui lá no meio deles, tudo cabecinha azul, e eu lá. E eles, Senhor, nós estamos orando aqui, né? Ajuda, porque o teu filho não sabe orar ainda, não sei o que e tal. E eles pediam. Eu fui para minha casa e comecei a pedir, irmão. Fazia uma relação de pedido e pedia de novo. Quando eu olhava assim, 10 minutos. Eu repetia os pedidos, vai. E de joelho e tal, porque tinha que ser de joelho, eu aprendi que tinha que ser de joelho. E assim, irmãos,
Aí eu fui começando a entender o que Jesus queria mesmo, quando ele falou: não ore mais como os fariseus. Quando vocês orarem, entra num lugar em secreto, feche sua porta, porque o Deus que te vê em secreto, Ele vai te recompensar. E um dia Deus deu uma revelação disso para mim. Falou comigo, como é que Ele queria que eu me apresentasse diante dEle. Isso é difícil. Quando você entra no secreto, diante do Deus que te vê em secreto, sabe o que significa que Deus quer? Ele quer que você se apresente diante dEle exatamente como Ele te vê. Como Deus te vê? Deus não te vê como as pessoas veem. Porque se tem alguém que sabe as minhas entranhas, além do meu espírito, é o Espírito de Deus. Ele sabe exatamente como é que você é, e não adianta querer impressionar Deus, não adianta querer fazer um monte de pedido, não adianta querer fazer impressionar Deus com as suas orações. Por quê? Porque tudo que Deus quer é ver você diante dEle exatamente assim como Ele te vê. Senhor, eu sei que eu sou assim, você me vê assim, então eu estou aqui. Às vezes eu já entrei diante de Deus, irmãos, e falei: olha, Deus, eu não tinha nem vontade de estar aqui, eu estou aqui porque o Senhor falou que ia estar aqui, então eu estou aqui. Estou aqui. E o que rolava, pastor? Eu ficava ali, irmãos, por obediência. E o que falava? Nada. Porque eu não queria falar nada. Porque intimidade não tem protocolo, irmãos. Eu aprendi um protocolo, me ensinaram a ter um protocolo. Intimidade não tem protocolo. Deus quer que você descubra Ele. Traga o povo diante de mim, Moisés. Isso era o sonho de Deus desde o começo. Traga o povo diante de mim. Ah, mas eles vão perguntar quem que me enviou. Diga ao povo que o eu sou te enviou. Ou seja, diga ao povo que eu serei para eles tudo aquilo que eles desejarem conhecer de mim. Então, se tem uma coisa que Deus quer, é um desejo de conhecê-lo. Então Ageu foi levantado, e quando Deus levantou Ageu, eles estavam mais ou menos, diz a história, uns 8 anos, que abandonaram a obra do Senhor para fazerem a sua própria obra. Irmão, nós estamos fazendo a obra de quem? Eu quero fazer algumas perguntas para você a respeito da edificação da igreja, porque eu julgo todo mundo aqui está interessado nisso. Ninguém se levantou para ir embora ainda? Então eu vou perguntar agora 4 perguntas. O que nós estamos edificando, afinal de contas? O que nós estamos edificando? Eu respondo essas perguntas, eu faço para mim, um exercício, irmãos, direto. Então, se você quiser, anote e faça para você de vez em quando. Você vai ver que isso é remédio. Faz você pensar. Ah, mas crente, eu fui ensinado que não pode pensar, pastor. Isso é o diabo que fala. É a máquina da ignorância. É o combustível do controle. Então, o que nós estamos edificando? Como nós estamos edificando? A segunda pergunta: como? Porque existe uma maneira. Existe uma maneira de Deus. Só tem uma forma de fazer a vontade de Deus. E não é do meu jeito nem do seu, é do jeito dele. É segundo a palavra dele. A edificação da igreja tem uma forma exata, tem medidas exatas e uma maneira exata de acontecer. E o que eu estou construindo, como eu estou construindo, com quem eu estou construindo. Porque você não é igreja sozinho. Jesus nem vem te buscar. Tem gente que fica se alugando, irmãos. Jesus vem buscar uma igreja. Jesus vai se encontrar com uma igreja. E olha que não vai ser uma igreja desgraçada, não. Não vai ser uma igreja suja. Pastor, mas só estou vendo coisa ruim. Veja com a profecia. Igual Simeão. Veja segundo a profecia, a qual Paulo falou em Efésios capítulo 5, que ele vai vir buscar uma igreja pura, santa, imaculada, sem sombra de defeito algum. Por quê? Porque a igreja não é idealizada por homem nenhum. A igreja foi idealizada pelo próprio Jesus Cristo. Então o que eu estou edificando? Como eu estou edificando? Com quem eu estou edificando? E a principal delas, para quem eu estou edificando? Essa é aonde talvez a maioria das pessoas elas tropeçam.
Porque se nós distrairmos um pouquinho, como o Ageu percebeu aqui durante 8 anos, todo mundo trabalhando para fazer a sua própria vontade, todo mundo trabalhando na sua própria casa, estavam trabalhando. O problema não é trabalhar ou não trabalhar, irmãos. O problema não é ser ativo ou não. O problema não é estar em cultos ou não. O problema é se nós estamos alinhados, focados no que Deus está fazendo em São Paulo, no Brasil, ou se Deus vai ter que pegar e chacoalhar a igreja para acordar a igreja, a trazer os olhos dela de novo para Ele. Qual é a métrica que nós estamos usando, irmãos, nesses dias para avaliar o nosso sucesso? Porque a métrica do mundo é uma. A métrica do reino de Deus é outra. A métrica do mundo é o número, é a qualidade do templo, é o espaço, Eu gosto disso, irmãos, é legal. Só que isso não é métrica de sucesso no reino de Deus. A métrica de sucesso do reino de Deus, vocês que estão vivendo uma transição, como nós também estamos vivendo, e eu falo isso para os discípulos lá, não é começar alinhado, é continuar alinhado. Não é começar algo ouvindo a Deus, é continuar ouvindo a Deus. Será que daqui a pouco nós vamos estar amando as pessoas da mesma forma que nós amávamos no início? Será que nós vamos estar dispostos a perdoar? A acreditar nelas? Da mesma forma? Abra comigo 1 Coríntios capítulo 3. Deus está fazendo algo maravilhoso, irmãos. Mantenha-se focado no que Deus está fazendo. Procure discernir os tempos, discernir o modo, discernir o que Deus está fazendo, para não cair no sono espiritual como nos dias de Ageu, que os irmãos caíram ali. Capítulo 3 de 1 Coríntios é o versículo 7 até o 17. Quem não leu a Bíblia hoje já vai fazer a leitura diária, né? Mas é lá em Floripa tem essas coisas, irmãos. Só escapou, né? Vamos lá. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega. Aqui a gente já podia parar aqui, se jogar todo mundo no chão e acabou tudo, e nós vamos só clamar pelas misericórdias de Deus, porque deu, acabou. Como diz o meu amigo Júnior, Senhor, se der alguma coisa certa é tu, se der alguma coisa errada é nós, porque não tem nada que a gente pode fazer. Jesus já deixou isso claro em João capítulo 15. Sem mim vocês não podem fazer absolutamente nada. Então Paulo está falando a carnalidade daquela igreja. A carnalidade da igreja é pensar que alguma coisa acontece e pode ser atribuída a alguma pessoa, a algum homem. Não há nada que acontece diante de Deus, nas regiões celestiais, que pode ser atribuído a um homem. Nada. Então, se tem alguma coisa que está dando certo, e se tem alguma coisa que vai continuar dando certo, por favor, não atribua isso a homem nenhum. E nenhum homem tente puxar para si, porque isso é o princípio da ruína. É os primeiros indícios de que nós estamos desviados. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega. Ele está falando da edificação da igreja, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Esse edifício aqui que Ageu estava falando. Ageu estava apontando, mostrando algo material, apontando para algo espiritual. Assim como Abraão, quando foi sacrificar Isaac, estava mostrando o menino, sacrificando o menino, mas estava falando nas regiões celestiais, e que um dia Deus já havia sacrificado na eternidade o seu único filho, mas ele iria morrer. Deus ia sacrificá-lo. Deus fala por meio de coisas naturais, para facilitar o nosso entendimento. Versículo 10, segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, como sábio arquiteto, fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele. Talvez esse é o primeiro estágio.
é estabelecer bem os fundamentos. Esse é o primeiro estágio. Nós estamos há 2 anos lá em Florianópolis. 2 anos nós começamos numa cozinha de uma casa com 5 casais. 2 já saíram porque não aguentaram. Eu avisei, irmãos. Primeiro dia eu avisei. Eu vou vir aqui toda semana se vocês quiserem. Mas vou falar uma coisa para vocês. Ano que vem não sei se vocês vão estar todos aqui. Por quê? Porque o discipulado, ele ativa as pessoas. Tanto para o bem, quanto liberam elas para fazer aquilo que elas precisam ser feito. Na mesma mesa que comeram 11, que se tornaram mártires, comeu Judas, que traiu Jesus. Por isso que a mesa de discipulado, ela é altamente espiritual e perigosa para quem não quer nada com nada. Por isso que eu tenho cuidado, irmão. Assim, quer mesmo? Um dia um jovem chegou na minha sala, eu estava lá em Itajaí ainda. Um jovem que eu gostava muito, assim, gosto ainda, né? Mas ele chegou lá e assim, pastor, cara, você é como um pai para mim. Eu pensei assim, onde é que vai chegar, né? Aí assim, pastor, me discipula, cara, eu quero aprender, eu quero que vocês carregam. E eu falei, cara, tudo bem, vamos lá. Eu aprendi uma coisa, para haver discipulado tem que ter alguém disposto a ensinar, que continua aprendendo, e alguém disposto a aprender. Tem gente que vai viver a vida todinha num nível raso, que é só querendo aprender. Tem gente que vai para um nível maior, que é querer ensinar e também continuar aprendendo. Aí eu falei para ele, cara, assim, vamos lá, tô junto, a vontade não falta, o problema é se você vai querer continuar. Aí eu falei, eu vou te tratar como meu filho. E não vai ser igual às outras pessoas que você vê no culto. Se precisar puxar a tua orelha, eu vou puxar. Se precisar falar duro contigo, eu vou falar. Porque Jesus, e você vê, Jesus pegava pesado, irmãos. A espada de Jesus era pesada. E é por isso que ele demonstrava o seu amor pelos discípulos. Porque a única forma de nós sabermos que nós somos filhos de alguém é porque nós somos disciplinados por essa pessoa. Então, Jesus estava falando simplesmente o que ele era a realidade do Pai, e ele está impondo para os seus discípulos. Aí eu falei algumas verdades para ele, nunca mais voltou. Nunca mais, eu fiquei esperando, vai ver que o irmão vai voltar, não voltou. Não aguentou, irmãos. Discipulado nem todos aguentam. Tem que ser macho para aguentar. Tem que ser muito mulher para aguentar discipulado. Tem que ter a disposição de perder tudo. A disposição de não ter nada mais importante do que Jesus Cristo. Nada mais precioso do que a sua palavra. Pastor, eu sou discípulo. Tá, mas você come a palavra de Deus, você tem guardado? Não, então você não é discípulo de Cristo, coisa nenhuma. Eu era para falar isso de uma forma mais light, irmãos, mas escapou, né? Mas assim, é por aí, tá? É mais ou menos por aí. Não era a pregação exata para aniversário da igreja, né, irmãos? Às vezes quando eu sou convidado para pregar aniversário da igreja, eu falo assim, pastor, tem certeza? Tem certeza? Tem um amigo meu, um pastor lá de Navegantes, lá de Itajaí, todo ano ele me convida. Eu falo assim, cara, tu ainda vai me convidar? Porque assim, a minha palavra eu não consigo, irmão. Eu até posso começar assim dando uma enfeitada, mas depois já vem o negócio e arrebenta e pronto. Porque eu não sei pregar. A própria palavra de Deus é impossível. Você pode tocar nela e não acontecer nada. Agora, se ela tocar em você, é impossível não cortar alguma coisa. Porque é a espada mais afiada de 2 gumes. Então ela não vem para fazer outra coisa. Então não tem como aliviar. A gente tenta até dar uma enfeitadinha, dar uma aliviada, fazer vocês rir para ficar mais legal, né? Dar uma anestesia. Mas não tem, irmão. Quando ela vem, Deus toca em você, arrebenta. Toca em você, arrebenta. O mesmo Jesus que aplaudiu Pedro numa revelação falou para ele, sai para lá, Satanás. Porque, olha, isso daí é o mesmo Jesus que falou para João, quando ele falou de descer fogo do céu e destruir os homens. Vocês não sabem de que espírito vocês são? Estão andando comigo, não entenderam ainda?
Mas quanto tempo vai demorar para a gente entender algumas coisas e levar algo mais a sério? Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Ninguém tem mais paciência de viver os fundamentos. Ninguém quer mais. Irmão, eu construí uma vez na minha vida. Eu tive uma experiência maravilhosa. Eu consegui um dinheiro, meu pai faliu. E eu perdi um apartamento porque eu vendi pensando que ia arrebentar, comprar dólar, ia fazer um maior investimento. Meu pai descobriu que eu estava com dinheiro, pediu. Falei com a Débora, minha esposa, a gente resolveu, porque é pai, né? Pai é pai, emprestamos, ele quebrou, fiquei sem dinheiro. Aí quando ele quebrou, eu consegui pegar uns 30 mil, assim na época, 35 mil exatamente, e eu comecei a construir. Aí eu peguei um pedreiro, amigo do meu pai, né? E falei, tu pode construir minha casa? Pensando que com 35 mil eu ia construir alguma coisa. Mas pelo menos eu tinha um sonho, eu estava apressado para colocar pelo menos o telhado. Eu queria ver a casa levantada. Todo mundo quer ver a coisa levantada. Todo mundo quer ver a coisa acabada. Todo mundo quer partir para o acabamento, irmãos. Todo mundo quer partir para aquilo que mais as pessoas querem ver, mais valorizam. Só que aquilo que as pessoas mais valorizam não é aquilo que Deus mais valoriza. Esse que é o problema. E nós nos perdemos, é uma distração que aconteceu lá como em Ageu, pode acontecer hoje de novo. Aí eu comecei, chamei ele, e ele disse, seu Fernando, vamos fazer um fundamento aqui, eu vou fazer especial para você, era no morro, eu vou alcançar a rocha, e vou colocar o fundamento, todas as sapatas da sua casa na rocha. Beleza, vamos começar, é cimento, ferro, areia, e vamos embora. Fiz a compra, irmãos. Todo dia eu ia 2 vezes para ver a casa. Cadê a casa? Só tinha buraco. E foi buraco, um dia, 2 dias, uma semana, 2 semanas. Assim, cara, senhor Fernando, está precisando de mais dinheiro. Mais cimento, mais ferro, mais areia. Foi indo dinheiro, irmãos. Aquele homem começou a enterrar meu dinheiro todo. Todo. Aí enterrou meu dinheiro todo, e agora? E é exatamente assim que acontece. Porque hoje você vai na minha casa lá, não tem uma rachadura. Eu demorei para acabar ela. Demorei muito. Quando a gente se mudou, não tinha porta em nenhum ambiente da casa, só no banheiro. Não tinha nada, só tinha janela, a porta da entrada, a porta do banheiro, e vão para dentro. Não tinha pintura, não tem nada. Mas, irmãos, nunca ninguém chegou na minha casa e falou para mim, cara, que sapata, que fundamento bonito. Nunca, Israel, alguém vai vir aqui e vai falar, cara, que fundamento maravilhoso da sua igreja, que Deus colocou na sua responsabilidade. As pessoas querem ver isso daqui, irmãos. As pessoas querem ver a iluminação, elas querem ver, né, a projeção, elas querem ver. Eu não estou falando que isso não é legal, eu gosto também. Mas, irmãos, o que Deus mais gosta não é luz, não é os instrumentos, não é. Porque os instrumentos, irmãos, por melhor que sejam, eles podem não produzir o mesmo som do que o Davi tocou. Pode ter muitos pregadores que são eloquentes, inteligentes, altamente inteligentes. Eu conheço um monte, irmãos, que dá de babar diante dele assim, eu falando. Mas são pessoas frias, mortas. O que mais impressiona a Deus são as raízes. Por quê? Porque o que toca a Deus não é o que a gente levanta. É o que a gente vai para baixo. É o princípio da humilhação. Porque trabalhar em fundamentos é trabalhar no princípio da humilhação. Você precisa se curvar. Você precisa enterrar. As coisas preciosas, elas vão para baixo. E a gente tem uma cultura no mundo que as coisas preciosas, elas estão visíveis. Aquilo que mais impressiona Deus não é a sua roupa de ver Deus. Não é a sua maquiagem. Comprei maquiagem nova, a mulher põe lá, fiz tudo, né, tal. Agora Deus vai gostar. Não, mas Deus já falou, você pode fazer maquiagem, pode fazer botox, pode fazer tudo o que você quiser. Mas as escrituras dizem que a beleza da mulher está no coração. O coração fala de raiz. O homem também. O que Deus impressiona são as raízes.
E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará, na verdade o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e pelo fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Não sabeis vós que sois templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Irmãos, se tem uma coisa que pode mostrar ou indicar o tempo em que o Messias está voltando, não são guerras, não são rumores de guerras, não são pestes. Assim como num casamento, você quer saber quando que vai acontecer o negócio? Preste atenção na noiva. Foque na noiva. É no que Deus está fazendo. Jesus não virá enquanto ela não se tornar pura. Tem gente esperando avivamento, aquela coisa toda, coisa arada, aquela coisa segundo os homens, né? Meu Deus. O avivamento, meus irmãos, só tem um que vai acontecer antes de Jesus voltar. É a purificação da sua noiva. São pessoas se arrependendo, rasgando as suas vestes espirituais, se lançando aos pés do Senhor, apaixonados por Ele, amando Ele com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com tudo que tem, com tudo. Então, quando vocês começarem a ver essas coisas acontecendo, perceberem que Deus está fazendo algo na terra diferente, e eu vou falar uma coisa, irmãos, há indícios que Deus está se movendo em toda a terra nesses dias, chamando pessoas para esse lugar. Há indícios. Eu tenho conversado com pessoas em toda a terra. Tem algo acontecendo. Simples. Igreja é simples. Igreja é muito simples. A simplicidade de Cristo. Então, nós vamos poder, aqui Deus fala como Ageu, irmão, tem escrito no livro, ali, aquele livro Edificai-vos, eu escrevi de Ageu a Jesus. Se alguém leu, sabe o que eu estou falando. Mas você vai perceber uma coisa: Ageu viu a profecia. Ele está falando, olha, para o que vocês estão fazendo, gente. Sabe o cara que vê, ele fica doido, irmãos. O cara que vê, ele quer que todo mundo veja. Mas nem todo mundo quer ver. Nem todo mundo quer conhecer Jesus para ver algo. Sabe aqueles cachorros de caça, o Beagle? Não sei se você já viu o filme, alguma coisa assim, aqueles caçadores de pato. Aí o cara tira o Beagle, ou está caçando uma lebre, alguma coisa. O Beagle que vê, irmãos, ele sai desesperado. Não para, até pegar. E quando o Beagle está indo, ele vai latindo. E todos os Beagle que estão perto dele vai junto. E eles vão junto, e o problema é que quem não vê, o Beagle que não vê, ele começa a parar. Só continua aqueles que viram. A mesma coisa você aplica espiritualmente. Naquilo que nós estamos perseguindo. Estamos perseguindo o quê, pastor? Tem gente que não sabe o que nós estamos perseguindo. Aí fica difícil, irmãos. Uma igreja que não é discipulada não sabe o que está perseguindo. Uma coisa eu faço, eu deixo tudo para trás. E eu continuo para o alvo, que é alcançar a pessoa de Jesus Cristo. O nosso alvo é perseguir um homem. É igual o cego de Jericó que estava clamando, todo mundo querendo parar. O cara não está vendo, está se incomodando. E no final, quem era cego era todos os outros, só ele que estava enxergando. Que não parava de clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, um cego viu o que todos os outros que enxergavam não viram. Por isso que Deus falou, eu vim para dar vista aos cegos e aos que veem. Eu vim só dar uma sentença para eles. Vocês são cegos e não sabem. Se vocês reconhecessem que vocês fossem cegos, que eram cegos, vocês também viriam a ter vista. Irmãos, tem algo que Deus está fazendo. E Deus, aqui o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 3, ele diz, cuidem. Jesus morreu.
Ele foi colocado como fundamento. Ele foi sepultado. Foi para a baixa. Se humilhou como ninguém. Se você acha que você está sendo humilhado ou se humilhando, esquece. Isso não é nada comparado ao nosso Messias. Sabe o que é, irmãos? Tem gente que olha Jesus quando veio a primeira vez e fica maravilhado porque ele foi como ovelha muda e nos enviou também como ovelha muda, porque ele replica para mim e para você o mesmo pacote que o Pai colocou nele e confiou. Já percebeu? Jesus, ele passa a mesma coisa, a mesma medida. Assim como meu Pai me enviou, eu estou enviando vocês. E a gente fica maravilhado a forma como ele se entregou e foi morto na cruz, como ovelha, porque ele é aquele que foi injuriado e não injuriava. Ele é aquele que era espancado e não espancava. Ele é aquele que era ofendido e não ofendia. Cara, que glória! A maior glória não é essa. A maior glória não é essa. A maior glória é saber que em todo tempo não era uma ovelha ali. Em todo tempo ele era leão. E se comportou como uma ovelha. Ele era leão em todo tempo. Quando ele lavava os pés dos discípulos. E se comportou como escravo. Porque é o escravo que lavava os pés. Aí você vê, cara, era um escravo. Não, ele não era escravo. Em todo tempo era Deus encarnado, lavando os pés deles. Era o Senhor se movendo como servo, o leão se movendo como ovelha. Se a gente não entender isso, nós vamos procurar uma grandeza segundo o mundo, que não tem valor nenhum no reino dos céus. Nenhum. Irmãos, a edificação da igreja, não vou pregar sobre isso hoje. A gente não pode dar tudo de uma vez só, né? Para a gente poder vir outra vez, né? Mas a edificação da igreja se dá em nós compartilharmos. Se tem um verbo que define a edificação da igreja, é compartilhar. É quando você compartilha de você. É quando você serve de você. Porque assim, não é dar alguma coisa para alguém, é dar de você para alguém. Você pode dar um prato de comida para alguém, mas esse prato de comida pode estar só indo prato de comida, mais nada. Você pode dar uma oferta para alguém, só vai o dinheiro, não vai mais nada. Não, irmãos, tem que ir o coração. A edificação da igreja se dá através do amor. Esse prédio que Deus está construindo, a qual Jesus é o fundamento, e depois vem os apóstolos e profetas, os testemunhas oculares e as profecias em cima dele, cuida bem como cada um de vocês vão construir, Paulo falou. Por quê? Porque vocês vão ser provados, cada um aqui. O pastor veio botar a gente em pânico? Não, irmãos, eu só vim falar que o negócio é baita sério. Sabe quem é Deus? Deus é amor, mas ele também é fogo consumidor. A mesma mesa que 11 comeram para a glória, um comeu para a desgraça. O amor é que faz a igreja ser conectada à palavra do Cristo, e o seu amor, pelo seu Espírito, faz a igreja tomar forma. Se nós pararmos de amar, nós seremos qualquer coisa, menos igreja. A maior marca da igreja nos nossos dias deveria ser um povo que ama. E amar, irmão, não é dar o que todo mundo quer ou fazer o que todo mundo quer. Amar não é isso. Uma das coisas do amor, irmãos, de Deus que eu tenho aprendido é acreditar até que não tenha mais fôlego. Enquanto tem fôlego, tem jeito. Um dia, para terminar aqui e a gente orar, eu fui reclamar para Deus das minhas filhas quando elas tinham 5 anos de idade. Olha a cabeça do cara, né? Fui reclamar porque eu ensinava, elas não aprendiam. Quem tem filhos aqui?
Quantas vezes você ensinou para o seu filho alguma coisa e ele fala, já sei. Dá raiva. E ele não faz. E você fala, não, já sei, velho. Já sei, cara. Você não sabe até que você põe em prática. Se eu perguntar para vocês, quem entende esse negócio de igreja? Todo mundo vai levantar a mão, talvez. Eu entendo. Essa pergunta não se responde com a boca. Se responde com a vida. Aí eu fui reclamar para Deus. Fui pro meu quarto. Fiz a maior cena para Deus, né? Fiz aquela cara de coitado. Para ver se impressionava Deus. E fui reclamar a Deus. O Senhor não sabe o que está acontecendo. Minhas filhas. Está dando mau trabalho. Elas não estão aprendendo. Está terrível. Chorando, irmão, chorando. Aí eu senti Deus ministrando comigo. Não audível, mas imprimindo algo no meu coração que me transformou. Nunca mais eu esqueci. Deus ministrou, sabe o que comigo? Essa é a diferença entre eu e você. Porque você tem vontade de desistir. E eu nunca desisto de você. Fernando, a mesma dificuldade que você tem com elas. Aí eu não preciso nem falar o resto. Então, irmãos, igreja é simples. Mas por favor, quando vocês estiverem diante de 500 ou 1000 pessoas, eu não sei a medida que Deus vai dar para esse lugar, não esqueçam dessas coisas. Porque senão vocês vão deixar de ser igreja. Vão ser uma associação, um instituto, um clube, qualquer coisa. Mas igreja não mais. Em nome de Jesus. Você recebe essa palavra?